número 24. Diga comigo: o milagre está na fonte. Diga: o milagre está na fonte. Olha para o irmão, diga para ele: você precisa ir à fonte. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Gênesis capítulo de número 24. O tema da mensagem é esse: o milagre está na fonte. Nosso projeto de vida está na fonte. Glória a Deus. A salvação da nossa família está na fonte. Nossa prosperidade está na fonte. Tudo vem da fonte e volta para a fonte. É Jesus. Verso 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, nos meios dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o servo: porventura, se a moça não quiser me seguir a essa terra, farei com que Isaque volte. Abraão disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da minha terra, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser te seguir, será livre deste meu juramento. Então somente não faça o meu filho voltar lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a terra, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem o Senhor designou para Isaque, e que eu conheça nisso, que fizestes bondade ao meu Senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, filho de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre os ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Levante a tua mão direita, diga: querido Espírito Santo, fala comigo agora, quebranta o meu coração, me leva, Senhor, junto à fonte, e de lá eu quero sair mais, porque a tua presença, somente a tua presença, ela me basta, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha para essa pessoa linda do teu lado, diga assim para ela: não converse comigo, por favor.
Diga assim: não roube a minha bênção. Aproveita, pega o teu celular, coloca aí já no silencioso, em nome de Jesus. Já vou colocar o meu aqui também, para não tocar na hora, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Daqui a pouco, daqui 50 minutos mais ou menos, nós estaremos cumprindo mais um elo da nossa oração de 40 dias. Quem tem nos acompanhado, acredito que tem sido abençoado, tem sido muito bom. Quero ministrar nesta noite sobre esta fonte, falar desta donzela tão linda, tão abençoada, falar pouco deste Isaac, falar muito desse servo. E nós vimos aqui 3 pessoas, para não dizer 4, vamos falar 4 pessoas, que são super importantes. Primeiro, Abraão, que tipifica, ou que é um tipo, que é uma figura de Cristo, de Deus. Nós vamos ver o seu filho Isaac, que é uma figura do Senhor Jesus, que representa Jesus. Nós vamos falar deste servo da casa, que a Bíblia diz que tudo do seu Senhor estava nas suas mãos. E esse servo, que era o mais velho da casa, ele tipifica, ou ele representa o Espírito Santo. E nós vamos falar desta moça, chamada aqui na Bíblia de donzela, virgem, muito formosa à vista, e que tinha algo no seu coração, o desejo de servir. Esta moça, ela representa a igreja. Sim. Ela pode representar você. Por quê? Porque a Bíblia fala de mulher como representante da igreja. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós vemos uma mulher vestida de sol, de lua, com estrelas, representa a igreja gloriosa, a igreja que se santifica, a igreja que vai à fonte, a igreja que se sacrifica pelo Senhor, que lava suas vestes no Cordeiro, que tem não a sua própria luz, mas tem a luz de Cristo na sua vida. Em contraste, nós vamos ver uma mulher pintada, não que pintura seja pecado, mas uma mulher vestida de vermelho, uma mulher prostituta, uma mulher que representa a igreja que não prega o evangelho verdadeiro. Que você, como igreja do Senhor, seja essa Rebeca, essa donzela, essa moça linda, virgem, que varão não conhecia, que vivia junto à fonte, carregava um cântaro e era serva. Que esta qualidade dela possa estar dentro do teu coração, dentro da tua vida hoje, em nome de Jesus. De uma certa forma ou de outra, você é uma dessas duas, tá? E não tem como fugir disso. Mas eu queria começar esta mensagem falando sobre Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele era um homem velho e adiantado em idade. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Ela está dizendo: Abraão está quase morrendo. Lembra que Abraão teve Isaac já velho, ele já era velho quando ele teve Isaac. E agora nesse texto, Isaac está com 40 anos de idade. Quantos anos? 40 anos de idade. Abraão, diz a Bíblia, já está velho, já adiantado, já recebeu toda a promessa de Deus, toda a bênção de Deus, já era um homem riquíssimo. Sara, sua esposa, já havia morrido. E agora Abraão, ele tem uma preocupação. Qual era a preocupação de Abraão? Eu tenho uma promessa. A promessa é que Deus faria da minha vida uma grande nação. Milhares e milhares viriam de mim. Então o que Abraão, ele está preocupado? Bom, como que eu vou ter uma promessa se Isaac, com 40 anos de idade, ele está ainda solteiro? Como? Se eu só tenho Abraão, Deus disse, aliás, eu só tenho Abraão, eu só tenho Isaac, diz Abraão, e da minha geração que seria a bênção é de Isaac, não é de nenhum outro, não é de Ismael e não em nenhuma concubina. Então, como que a promessa ela vai se cumprir? Como que a promessa ela vai se realizar?
se eu estou morrendo e Isaac está solteiro? Então qual é o projeto de vida agora de Abraão? Deus, eu preciso que Isaac se case e gere filhos. Só que Isaac aparentemente não estava preocupado com isso. Isaac em momento algum olha para o pai e diz: olha, eu vou descer, vou arrumar uma namorada, uma noiva. Não há citação alguma na Bíblia sobre isso. Por isso a preocupação de Abraão: eu vou morrer, Isaac ele vai arrumar uma moça aqui da nossa redondeza. O que nós aprendemos aqui nesta noite que eu quero trazer de lição para todos nós? Isaac, ele não se preocupa, mas o pai ele olha e ele diz: as moças que estão ao nosso redor não servem para casar com Isaac. Se nós falarmos isso lá na Rede Globo, eles vão dizer assim: preconceito. Só que Abraão ele não estava com preconceito com as moças onde ele vivia, mas ele olhava e ele dizia: Isaac ele é tão grande, Isaac é resposta de oração, Isaac é resposta de sacrifício, Isaac é resposta de uma aliança com Deus. Então Isaac não pode casar com qualquer uma. Isaac precisa ter alguém à sua altura. Ele não estava falando de cor, ele não estava falando de dinheiro, ele não estava menosprezando ninguém, mas ele estava dizendo que para casar com Isaac tem que ter a mesma promessa que Isaac. Pastor, mas Deus não fez promessa nenhuma. Mas o que viria a nascer de Isaac seria promessa, cumprimento de promessa. A promessa não podia ser misturado com Filisteu, misturado com Amorreu, misturado com Girgazeu ou qualquer outra nação ao redor. Então Abraão tem uma preocupação: antes de eu morrer, eu preciso que Isaac alcance uma moça à sua altura. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite: não adianta fazer promessa, fazer projeto de vida, se você vai pegar o seu projeto de vida e misturar com quem não tem promessa de Deus. Bom, vou dizer de novo: quem tem promessa de Deus, escreve se você quiser, precisa ser seletivo. O técnico da seleção, ele não vai olhar e dizer: me manda qualquer zagueiro. Ele vai selecionar. Quando você vai para uma firma e você passa pelo psicólogo, pelo RH, por todo o processo, há uma seleção. E muitas vezes na nossa vida nós agimos como alguém que não tem projeto, ou seja, qualquer coisa serve. Eu estava falando de manhã e eu disse: eu tenho um problema sério na minha chácara, porque eu fiz uma aliança com um pedreiro que eu acho que nem para servente ele serve, mas alguém me indicou e disse: olha, fulano é pedreiro, tal, vai fazer. Ele bateu a laje desceu e ela ficou com um problema. Então quando chove, mesmo colocando o telhado, há algum lugar lá que nós já procuramos, entra água e desce água pela laje, porque eu não fui seletivo na hora de escolher um pedreiro. Muita gente, ele erra nas suas escolhas, porque no desespero, porque Abraão poderia olhar e dizer: Isaac está com 40 anos, não é assim? Então eu lembro a minha mãe contando que uma moça, quando ela chegava a 20 anos, os pais já se desesperavam para casar ela logo. Então qualquer um que aparecesse ia casar. Por quê? Porque senão ia ficar o famoso pra titi, ou seja, passou daí não casa mais. Então muitas vezes no desespero nós começamos a fazer aliança que lá na frente nós teremos problemas sérios. Por quê? Porque eu não posso andar com quem não tem a
mesma promessa que eu tenho. Eu tenho um projeto de servir a Deus. E a pessoa que eu estou me relacionando tem um projeto de quê? Servir o diabo. Como? A Bíblia diz: se eu apagar a luz, a treva; se eu acender a luz, as trevas vão embora. Que comunhão há entre Cristo e Baal, diz a palavra de Deus? Como que eu vou criar um relacionamento, fulano? Você é um cara bem sucedido financeiramente, eu sou cristão, vamos juntar nós dois. Mas aquele cara lá, que é muito bacana, muito gente boa, muito legal, uma pessoa até bem sucedida, o salário dele, o dinheiro dele, a parte dele é consagrada a Mamon. E você diz: nós vamos consagrar a Deus. E você vai lá e faz uma oração, e o cara lá no gabinete, lá na gerência dele, ele se dobra diante de Buda. Como que vai funcionar? Abraão não se desesperou, Abraão confiou. Há promessa para Isaac, então tem que ser alguém que vai andar também na promessa. A Bíblia diz: não vos ponhais em jugo desigual. Não vos ponhais a jugo desigual. Vamos brincar um pouco aqui? Se lá na esquina encontrar a máfia azul e a galocura, o que vai dar? Vai dar o quê? Vai dar briga, vai dar morte, quebradeira, vai ser um problema sério. É isso que a Bíblia está dizendo. Poderão andar dois juntos se não houver comum acordo. Abraão olhou e disse: servo, vem cá, jura. A forma de jurar era: põe a mão debaixo da minha coxa. Agora jura que você não vai encontrar para o meu filho uma moça que está ao nosso redor. Tem que ser alguém da nossa parentela. O que é isso? Da nossa fé. Isso é pesado, mas é o que a Bíblia está dizendo. Não tem como eu trazer meu dízimo na igreja e o meu colega de trabalho, que nós temos uma aliança, ele leva o dinheiro dele lá na macumbaria. Não tem jeito. De santificação haverá. Como que a moça vai casar com um rapaz que não é cristão? Ela diz: olha, vai ter o espírito oval. O que é espírito oval? É o contrário do carnaval, porque carnaval é latim, carnes vales, o que vale é a carne. E eu criei o espírito oval. Espírito oval é o que vale, é o espírito. Como? A moça diz: olha, eu vou buscar o Senhor, 3 dias retiro sobrenatural, buscar a presença de Deus, a glória do Senhor. Aí o cara diz: mas você não vai não, porque quem manda dentro de casa sou eu. Você vai para o carnaval comigo. Estão me entendendo, irmãos? Olha para o irmão e diga assim: como que estão as tuas alianças? Você tem uma empresa com uma pessoa que não é cristã, aí tem toda uma sonegação de impostos, todo um roubo, toda uma falcatrua. Como que Deus vai abençoar? Pastor, eu estou orando, pastor, eu estou jejuando, pastor, eu estou clamando, pastor, eu estou... Irmãos, tem coisa que é atitude. Abraão disse: procura para casar uma moça que tem a mesma fé, que tem o mesmo Deus, que vai ser fiel, que tem que ser donzela, que tem que ser isso. Ele colocou qualidades. Sabe, não se desespere: Deus, eu quero casar, eu já estou ficando desesperado, Senhor. Manda, qualquer coisa serve. Pastor, eu já não aguento mais, pastor, eu estou subindo as paredes, eu preciso casar. Primeiro, você já está casando pelo modo errado. Casar por sexo, que precisa. Segundo, no desespero a gente só faz bobagem. Abraão, ele chama o servo e ele diz: vou te dar uma responsabilidade. Você vai sair daqui e vai andar 30 dias. Quantos dias? 30 dias. Não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha carro, Uber, não tinha nada disso. Você vai andar no lombo de camelo, de burro, de cavalo. 30 dias, 400 quilômetros daqui em Pouso Alegre.
400 quilômetros você vai andar e vai na minha terra achar uma donzela, uma moça à altura da promessa. Diga comigo, à altura da promessa. À altura da promessa. Você tem promessa de Deus? Então começa a selecionar com quem você anda, onde você assenta, com quem você convive, com quem você faz aliança. Porque a promessa ela só vai se cumprir se tiver aliança com Deus. Do contrário, já dizia a palavra, já dizia o hino, é laço. A Bíblia diz, 400 quilômetros ele andou para cumprir uma missão. Qual era a missão? Eu tenho que ir, e eu tenho que andar 400 quilômetros, 30 dias, não conheço a cidade, não conheço a moça, não conheço a família, não sei nada. Mas ele tomou uma decisão, ele foi ao celeiro. Onde que ele foi? Celeiro. Então, antes dele sair para cumprir a missão, ele foi ao celeiro. Antes de você fazer qualquer coisa, vá ao celeiro. O que é o celeiro? Ele foi lá, a Bíblia diz que ele escolheu 10 dos melhores camelos, e ele arruma uma comitiva, provavelmente gente de luta, gente de guerra, de batalha, gente que tinha a mesma disposição, gente que tinha a mesma visão, gente que compreendia, que amava a missão, que acreditava na missão, que estava disposto a dar a vida pela missão. Segunda coisa que eu quero te ensinar aqui hoje: não tome nenhuma decisão, não vá cumprir nada sem antes passar pelo celeiro de Deus. O que é o celeiro de Deus? Porque a Bíblia diz, ele foi ao celeiro, pegou 10 camelos, porque tudo de Abraão estava nas suas mãos. Olha o que o Salmo ele diz: eis que eu coloco diante de vós uma mesa posta na presença dos seus adversários ou inimigos. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, para que o seu projeto se realize, eu já deixei tudo à sua disposição. Por isso que lá no livro de Efésios, o Senhor disse que Ele nos deu o capacete da salvação, couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, calçando os pés com a preparação do Evangelho, escudo da fé e espada do Espírito. Glória a Deus. Armas de batalha, porque ninguém vai vencer nada com revólver, com faca, com violência e com briga. A gente vence toda batalha orando. Amém. Porque a nossa luta não é contra o ser humano. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A Bíblia diz que ele entra e então ele vai até o celeiro e ele pega os camelos, ele reúne uma comitiva e ele então agora resolve ir. Não faça nada sem passar pelo celeiro da oração. Amém. Pastor, eu tenho um projeto de vida. Deus não está à venda, não é subir no altar e dar dinheiro, porque Deus não precisa. Acompanhe as mensagens, porque é celeiro. Acompanhe as orações, porque é celeiro. Levanta de madrugada, paga um preço, porque é celeiro. Se santifique na sua vida, porque é celeiro. Entra no celeiro de Deus e diga: Deus, eu tenho uma missão. Deus, eu tenho um projeto de vida. Deus, eu tenho algo para realizar. Mas para eu ir, primeiro eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua guarda, eu preciso dos teus anjos, eu preciso da tua promessa, eu preciso da tua palavra. E não vá sozinho. Glória a Deus. Olhe gente que dentro da igreja tem a mesma visão. Não comece a andar, porque tem gente dentro da igreja que só está dentro da igreja, mas não tem visão, não tem objetivos, não tem alvos bíblicos, tem algo para si mesmo. Começa a andar com quem entende as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Começa a orar e dizer: eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. A Bíblia diz que ele pegou uma comitiva. Então arrume uma comitiva. Pastor, eu estou numa luta. Arrume uma comitiva de oração para te ajudar. Pastor, estou enfrentando uma batalha, uma dificuldade. Arruma uma comitiva de gente que vai te fortalecer, que vai te dar palavras. Pastor, eu estou enfrentando uma luta no casamento.
mil sem microfone, tem como nós pegar para cima. Glória a Deus. Obrigado. Olha o que acontece. Arrume uma comitiva de gente que vai te fortalecer. Pastor, eu estou numa luta no casamento. Não vai arrumar qualquer pessoa que está aí por aí afora, que trai, que engana, que trapaceia, que não cumpre o seu papel de esposo ou de marido. Vai arrumar gente que tem casamento estável, que está debaixo de bênção, que tem o que te dar, o que te orientar. Diga, eu preciso de uma comitiva. Eu preciso de uma comitiva. E a Bíblia diz que ele parte, ele vai em direção à missão. A Bíblia diz que quando ele vai em direção à missão, que é difícil, a missão dele era muito difícil, porque ele estava andando 400 quilômetros, sujeito ao sol, sujeito a frio, tempestade no deserto, aos ladrões no deserto. A Bíblia diz que ele está levando ouro, ele está levando prata, ele está levando braceletes de ouro, ele está levando muita coisa valiosa, comida, água, e era muito fácil dele ser, lá no meio do caminho, sofrer alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que ele vai, sem conhecer a família, sem conhecer o lugar, sem saber o que ia acontecer, mas ele vai na confiança. Sabe por quê? Porque o justo não vive do que não vive do que fala o Jornal Nacional. O justo ele não vive do que fala o prefeito ou o vereador. O justo ele não vive do que fala o mercado de trabalho. O justo ele viverá da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele não vai baseado nos relatórios de quem morreu no deserto, de quem sofreu insolação. Ele vai baseado na fé, ele vai baseado na palavra do Senhor. Se Deus é com Abraão, se há uma promessa, Deus vai me fazer chegar bem onde eu preciso chegar. Quando você tem projeto, quando você tem promessa de Deus, você pode ter certeza, você vai chegar lá no ponto da vitória. Aleluia. A Bíblia diz que ele então vai para um lugar chamado Fonte das Águas. Para onde que ele vai? Fonte das Águas. Então agora seu irmão e diga para ele foi para a fonte. Alguém que já foi na Serra da Canastra? Vai dar um tiro. Muito legal, muito lindo. Cachoeira linda, maravilhosa. Eu tenho uma lembrança ruim de lá. E na volta o aninho queimou, estourou o motor. Nós passamos uma perda. Sabe por quê? Porque todo caminho tem dificuldades. Todo projeto você vai encontrar lutas, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar problemas. Mas o prazer é muito maior do que as dificuldades. Nós fomos lá, ficamos numa pousada rural, gostosinha, simplesinha, nem televisão tinha, lugar de descanso, de tranquilidade, uma comidinha, fogão a lenha maravilhosa. Lembro até hoje do cachorro, isso tem muitos anos, um cachorro chamado Chocolate, um doce de cachorro grandão. E fomos conhecer a nascente do Rio São Francisco. Ela nasce lá na montanha, bem em cima, lugar lindo, maravilhoso. Quando nós chegamos lá no alto, eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Uma pena que o restaurante estava fechado, que o restaurante está no topo, muito lindo. Casca d'Anta, é isso? Casca d'Anta. Se você puder, vai lá um dia passear. É um parque muito lindo. Mas por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque ele não conhecia nada. E ele disse: é difícil o caminho que eu vou fazer, mas eu vou no lugar certo. Sabe, se você quer beber uma água limpa, você precisa ir na fonte. Se você quer preservar o rio, se você quer que o rio seja preservado, você precisa preservar a fonte. Sabe, eu vou passar, você passa, placa de igreja passa, porque nós somos simplesmente um riozinho que qualquer curso pode desviar, qualquer tempestade pode fazer transbordar, que pode secar. Mas a fonte que é Cristo,
ela sempre existirá. Amém. Glória a Deus. Eu vi milhares de bandas passarem. Eu vi milhares de pregadores de excelência passarem. Eu vi grandes igrejas esvaziarem e ruírem. Mas eu nunca vi nem um I nem um J dessa palavra deixar de ser. Ele vai numa missão difícil e quando ele chega ele diz: só tem um lugar que eu posso achar o que eu preciso. Lá onde as moças elas vão. Eu não sei como ele descobriu isso, mas ele olhou e ele disse, a palavra de Deus disse que ele vai para um lugar e ele diz assim: seja pois, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, faz beneficência a mim, porque eu estou aqui junto à fonte, onde as moças à tarde, elas vêm buscar água. Terceira coisa que eu quero que você aprenda aqui: não busque a bênção de Deus onde Deus não está. Vou dizer de novo: não busque a bênção onde o dono da bênção não está. O que nós aprendemos com isso, pastor? Que muitas vezes na nossa ânsia de que o projeto nosso se cumpra, a gente faz algumas bobagens. Já contei pela 10ª e hoje é a 11ª vez. Deus me mostrou um carro, me mostrou a cor do carro, me mostrou tudo à frente direitinho. E eu disse: Deus me mostrou. Fui no pior lugar da vida, na feira da Toshiba, comprar o carro. Pensa num lugar de engano, pensa num lugar de trapaça, pensa num lugar que não tem nada a ver com Deus. Foi lá que eu fui. Chegando lá eu fui enganado. Eu vi um golzinho quadradinho, da época era muito bom. Por causa de mais ou menos R$700, eu deixei de comprar ele para uma batidinha. E não, eu vi. Quando eu bati o olho que eu vi aquele esporte, a frente, a cor, tudo, eu falei: é Deus. Na nossa ânsia, muitas vezes nós deixamos de fazer algo muito importante que eu vou falar daqui a pouco. Ele disse: eu tenho uma jornada muito difícil, mas eu vou no lugar certo. Então, primeira coisa que eu errei, eu fui no lugar errado. Dalton recentemente, algum tempo atrás, foi aqui numa agência e também deu um concurso na árvore. Eu falei que vocês me copiam só nas coisas certas, nas erradas vocês não copiam não, pelo amor de Deus. E teve um problema sério com o carro também, espírito de engano. Geraldo, cadê o Geraldo? Já trabalhou em agência, ele sabe o que acontece. Por isso ele largou. Porque depois que ele converteu, falou: não posso mexer com esse trem errado. Então preste atenção numa coisa. Começa a olhar e dizer: onde Deus está? Não dá para procurar um casamento no carnaval. Não dá para procurar uma coisa honesta no meio de lugar de picaretas. Sabe, não dá para você buscar relacionamentos saudáveis em mesas de fofoca, em mesas que onde você entra, casas que você entra, e a pessoa só vai falar mal dos outros, falar mal do marido. Não falar mal em marido, não. Se tem uma coisa que eu falo assim: isso aqui é demônio, mas demônio lá do fundo do inferno. É mulher ou homem ficar julgando indiretinha em rede social para o marido ou para a esposa. Porque não sei o que tal, aí você olha, velho, direta para o marido. Ah, porque não sei o que tal, indireta para o... Aqui, tem muita gente que gosta de fofoca, né? Guarda isso para você. Estou com raiva do fulano, não tenho coragem de falar com o Fernando, vou mandar um recadinho lá na internet, parece que é para todo mundo, mas é para ele. Vira para o irmão, pare com isso. Isso é coisa de bebê na fé.
Sabe, isso é coisa de gente sem o que fazer. Porque quem trabalha não dá trabalho. Ok? A Bíblia diz que ele vai para o lugar certo. Primeiro lugar certo. Primeiro lugar. E o mais certo de todos os certos é a sala do trono. Esse é o lugar de buscar resposta para o nosso casamento, é o lugar de buscar resposta para a nossa ansiedade, é o lugar de buscar resposta para a nossa vida financeira, é o lugar de buscar resposta para as coisas de Deus. Segundo lugar, a igreja. Por que igreja, pastor? E eu não estou falando de placa, porque tem muita placa aí que Deus está passando longe dela, tá? Mas eu estou falando de onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Se tem gente aqui nesta noite reunido no nome do Senhor, dá um glória a Deus. Então Ele está no meio de nós. E se Ele está no meio de nós, o nosso projeto vai dar certo. Se nós estamos buscando, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, eu vou sarar a vossa terra. Que bom, sabe por quê? Porque o meu compromisso com Deus não sara só a minha vida, sara a minha vida, sara a minha família, sara a igreja e sara o Brasil. Nós temos poder de sarar o Brasil. Então clame, ore, busque. A Bíblia diz que ele vai no lugar certo. Onde é o lugar certo? Onde as moças iam. Ele disse: donzela, ela vai vir onde? Aqui buscar água. Donzela não vai estar lá no prostíbulo. Donzela não vai lá estar. Outro dia irmão falou assim, eu falei assim: eu estou doido na cachoeira, o pastor vai ali em Itatiaia-Sul, cachoeira maravilhosa e bênção. Só que lá tem mais de uma. Chamei ele nisso, falei: vamos para a cachoeira, vamos. Aí chegamos, irmãos, aí na hora que eu estou passando assim, achando a cachoeira, está lá, olha lá. Na hora que eu estou entrando com o carro assim, aquele tanto de carro com somzão, um short desse tamaninho, bumbum para lá, bumbum para cá, e batidão, e que trem, bebida rolando. Eu arregalei o olho e falei: oh! A gente geralmente fala: sai de ré, Satanás. Eu é que saí de ré. Aleluia. É porque eu tinha ido no lugar errado, né? A irmã que me mandou para o crime, não. Eu que errei a cachoeira. Tem muita coisa boa, muitas outras boas por lá. Mas o que eu quero dizer aqui é que ele estava na fonte. Ele disse: eu vou achar donzela onde? Dentro de casa? Não vai ter jeito. Eu vou bater de porta em porta. Não vou conseguir cumprir a missão. Então eu preciso da direção de Deus. Para onde Deus direcionou ele? Para a fonte. Problema de muita gente que não recebe nada na igreja, porque ele não vem para a fonte. Ele vem para o pastor, aí ele vê defeito. Ele vem para o louvor, aí ele vê defeito. Ele vem para o diaconato, ele vê defeito. Aí ele vai lá ver o grupo de crianças, ele vai ver defeito. Aí ele olha para o lado, ele vai ver defeito. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós encontramos a fonte da água da vida. E a gente vai beber para restauração. Aleluia! As drogas não vão solucionar o teu vazio. É só a fonte que é Jesus. A bebida alcoólica não vai satisfazer. Eu estava vendo, hoje eu estava no supermercado e o pessoal já enchendo os carrinhos, aquele tanto de lata, aquele tanto de garrafa, aquela bebedice toda. Meu querido, se tem um lugar que Jesus não vai nascer, nunca é lá. Porque é farra, é carne, é desejo do homem. Passou o Natal, passou o final de ano, o vazio volta. Sabe, vai lá, pega uma mulher ali, pega outra lá, transa com uma, desculpa o jeito que eu estou falando, mas eu estou sendo aberto, e vai ali, cheira droga, e fuma droga, e faz um monte de coisa, bate a cabeça no travesseiro, vazio continua lá.
Porque a fonte é Jesus. Só Ele pode satisfazer os desejos do nosso coração. Só Ele pode preencher. Antigamente, jovens, vocês não vão saber disso aí. Só os adolescentes, igual eu, mais alguns que estão aqui. A gente tinha o mapa do mundo em quebra-cabeça. A pior coisa é quando você termina de montar tudo e falta um só. Você tem todos, mas falta uma pecinha que sumiu e você procura e não acha. E quando você acha, você diz: agora sim, completei. Não importa se é 300 peças, 500 mil, mas quando você olha e está tudo bonitinho, você diz: Tem muita gente que a vida dele é esse mapa, já preencheu com tudo, mas a peça principal você ainda não encontrou, e a peça principal é Jesus. Amém. Só Ele vai tornar tudo lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Nenhum homem pode satisfazer os desejos do nosso coração, nenhuma mulher pode, nem riqueza, nem diploma, nem fama, nem glória, só Jesus, porque nós viemos de Deus e a nossa carência é Deus. Amém, Jesus. Aquele homem, ele para e ele, depois de fazer tudo isso, ele toma, deixa eu correr, né? Ele toma 3 decisões que eu quero compartilhar, que você precisa tomar. Pastor, já achei o lugar certo, encontrei o meu lugar. Eu tenho um lugar no corpo de Cristo, aleluia. Já encontrei meu lugar, pastor, estou no lugar certo. Agora eu tenho um projeto, eu tenho uma visão, eu tenho um sonho. Deus vai satisfazer os desejos do meu coração, porque Ele diz isso. Eu tenho me agradado do Senhor, entreguei a minha vida. O que eu preciso agora, pastor? A Bíblia diz, então, que Eliezer, parado perante o poço em pé, ele diz: estou diante da fonte. E o que ele faz diante da fonte? 3 coisas. E você precisa fazer essas 3 coisas para você ter sucesso. Primeiro, ele ora. O que ele faz? Ora. Segunda coisa que ele faz, ele ora. O que ele faz? Ora. E terceira coisa que ele faz, ele ora. Quer sucesso na tua vida? Ora. Por isso Paulo diz: orai sem cessar. Está tudo bem? Ore. Está tudo mal? Ore. Está tudo caminhando para onde você quer? Ore. Está caminhando ao contrário, tudo dizendo não? Ore. Mas não saia da fonte. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele ora, e aí eu amo esse versículo. A Bíblia diz assim: e sucedeu que, antes que ele acabasse de orar, eis que Rebeca surgiu. Aleluia. Meu Deus, e uns jovens está sonhando. Oh, Jesus, a Rebeca, manda a Rebeca, Jesus. Mas então o Senhor, pastor, não, tem o Rebeca também. Manda o Rebeca, Senhor, o Isaac, Jesus. Manda o Isaac está te esperando, aleluia. A Bíblia diz que antes que ele acabasse, Deus manda Rebeca. Ele olha, e aí a Bíblia diz assim: e sucedeu antes que ele acabasse de orar, eis que Rebeca, filha que havia nascido a Betuel, filha de Milca, filha de Naor, irmão de Abraão, já sua parente, que tinha que ser da mesma terra, da mesma fé. Então ele já achou, já é da mesma fé. Segundo, a Bíblia diz: ela está com um cântaro sobre o ombro. Meu Deus, se eu fosse falar sobre o cântaro, não vai dar tempo. Lembra Jesus na fonte, Jesus lá na festa de tabernáculos? Aquele que tem sede, vem a mim. Glória a Deus. Lembra da mulher lá no poço de Jacó? 5 maridos. A vida dela era sexo. Jesus disse: se você pedisse água para o homem que está diante de ti, você receberia água da vida. Aleluia. Jesus estava dizendo para teu problema não é o homem na tua vida, teu vazio é vazio de Deus.
Aqui agora, a Bíblia diz que ela está com um cântaro, um jarro. Ela está buscando na fonte água. Vou falar baixinho, só para quem é cristão verdadeiro. Venha para a igreja. Glória a Deus. Traz o teu cântaro que é a tua Amém, vida. Jesus. E diz assim: não vim buscar outra coisa que não seja a água da vida. Aleluia. Quando você parar de buscar na igreja outra coisa e começar a buscar a água da vida, você vai sair daqui saltando como uma gazela pelos montes. Glória a Deus. Gazela não é pejorativo, gazela é bíblico e é um animal lindo e maravilhoso, abençoado por Deus, tá? Amém. Então, irmã, se o teu namorado chamar você gazela linda, não se ofenda. Tá? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que apareceu carregando um cântaro e a donzela ela era muito formosa à vista. Sabe, o Espírito Santo precisa entrar na igreja e encontrar uma noiva bonita. Aleluia. Mas a Bíblia diz: a beleza nossa não está no enfeite do cabelo, ou na roupa vistosa, ou na pintura que nós passamos, ou na grife que usamos, mas de um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que clama ao Senhor, que adora ao Senhor. Deus precisa entrar na igreja, os cristãos precisam entrar na igreja e encontrar lágrimas de arrependimento, de pecado, choro por causa dos erros que cometemos. Sabe, eu fiz um voto de manhã e eu estava conversando com a Helenice dizendo assim: gente, eu não sabia que eu pecava tanto, mas através do voto eu descobri. E você vai descobrir também, segura. A Bíblia diz que ele olha e diz: ela é linda. A igreja precisa ser linda para Jesus. O Senhor entra dentro da igreja, Ele não vai contemplar banco, Ele não vai contemplar ar-condicionado, Ele não vai contemplar a potência dos instrumentos, Ele não vai contemplar o LED, nosso ainda não é, mas vai ser em nome de Jesus. Ele não vai contemplar banheiro higienizado. Tudo isso é importante. Mas quando Cristo ele entra, o Espírito Santo entra na igreja, Ele quer contemplar coração de adorador, coração que está na fonte, desejoso da sua presença. A Bíblia diz que ele olha, ela era formosa, e ela era virgem, ela era virgem. Ah, pastor, então a gente não pode casar se a moça não for virgem mais, não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso foi no passado. Mesmo porque depois que você vai para Cristo, todas as coisas se faz nova. Amém. Glória a Deus. O passado ficou para trás, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tem aleluia, glória a Deus aí. Você é uma velha criatura, mas agora você é uma nova criatura. Jesus disse: dos teus pecados não me lembrarei nunca mais. Ele não se lembra do teu passado, mas Ele sabe do teu futuro de glória. A Bíblia diz que, olha, e diz assim: era muito formosa à vista e era virgem. Virgindade vai falar, sabe de quê? Aquele crente que não se contamina com o pecado. Aquele crente que quando aparece as coisas obscenas na TV, o controle dele é consagrado ao Senhor. Não quero ver isso aí, na minha casa não entra isso. Que quando o fofoqueiro bate na porta para falar mal da vida do irmão, ele olha e diz: não quero saber, irmão. Ou então ele pega na mão do irmão e diz assim: vamos orar por essa pessoa. Vamos. Você quer espantar fofoqueiro, é chamar a pessoa para orar. Vamos orar, vamos abençoar. O pessoal lá no meu serviço fica doidinho: aí eu quero te odiar. Ué, por que você quer me odiar? Porque você falou que todo mundo que te odeia, você ora para ganhar um cruzeiro, viajar para a Suíça, para se dar bem na vida, arrumar um casamento maravilhoso. Olha, eu estou te odiando. Aleluia. Porque é assim que ora. A gente tem que desejar mal para ninguém. Você tem que orar e dizer: fica bem sucedido, bem feliz. A Bíblia diz que ela era virgem, o qual varão não havia conhecido. Sabe, o cristão precisa se santificar. Santificai-vos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sabe o que é ser santo? Separado das coisas erradas.
Nós não somos pessoas perfeitas, mas nós estamos no caminho para dizer: eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. Nós precisamos, irmãos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mudar de atitude, sabe? Irmãos, quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Todos os irmãos acima de 15 anos, confessa o teu pecado se você estiver pecando. Quantos irmãos aqui acima de 15 anos ainda usa fralda porque faz xixi de noite? Levanta a mão aí, eu quero ver, e nós vamos filmar. Meu Deus, ninguém. Por quê? Porque você cresceu e aprendeu a dominar. Como é que chama? Oi? Esfinges. Ah, isso aí que você falou. Ele entende, eu não. É um nome meio difícil. Quando você aprende a dominar, você sabe a hora que você vai, a hora que... a não ser que a pessoa tenha problema, claro. Mas você aprende. Crente, à medida que ele vai crescendo e amadurecendo na fé, Paulo diz: eu estou deixando as coisas de menino. Tem muita gente vivendo meninice na fé ainda, precisa crescer. A Bíblia diz que ele olha, ela é uma moça bonita, virgem, homem nenhum tinha conhecido, e ela desceu à fonte. Porque quando você chega lá no alto da montanha, para você pegar a água do rio São Francisco, você precisa, ela nasce debaixo da terra. Meu livro, né? Vocês já leram. A bênção vem do altar. Lugar de crente é no altar, não de pedra, mas no altar da santificação e da presença do Senhor. É onde está a fonte da nossa vida. A Bíblia diz que ela desce a fonte. Descer significa se humilhar. Descer significa reconhecer que você não é melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Sabe, descer significa: eu preciso de Cristo, eu preciso do Senhor, eu preciso de direção. A Bíblia diz que ela desce, e quando ela desce, ele começa a ver nela os sinais. Aqui nesse texto, lá em Deuteronômio, a Bíblia diz: os sinais acompanharão aqueles que creem. Mas aqui nesse texto, a Bíblia diz que ele vê os sinais, e quando ele vê os sinais, ele toma uma atitude. Existem coisas na nossa vida que Deus não vai fazer, nós temos que tomar atitude. Sabe, existem mesas que Deus não vai te arrancar, você precisa se levantar e dizer: não vou mais andar com essa pessoa que ela está me levando para o caminho errado. Eu não vou mais estar nesse relacionamento porque não está dando certo, não é de Deus. Eu não vou mais estar em aliança com essa pessoa porque tem falcatruas, então não vou mais andar junto. Eu não vou mais fazer isso ou fazer aquilo. Eu não vou mais assistir esse programa ou assistir esse filme. Eu não vou mais fazer essas coisas que desagradam o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele vê os sinais, e quando ele vê os sinais, ele vai até a moça. Ele se prontifica, ele corre até ela e diz: moça, só um minuto, me dê água. Sabe, nós damos aquilo que nós temos. Escreve isso aí. Você só dá aquilo que você tem. Vou dizer de novo. Sabe por que muito marido não converte? Porque o teu testemunho que você dá dentro de casa não é testemunho de crente, você é crente só dentro da igreja. Sabe por que muitos pais não convertem? Porque você jovem dentro da igreja, uma coisa lá fora é outra. Isso tudo não é coisa da minha cabeça, é coisa que a gente ouve. E vice-versa, marido, mulher, esposa, filhos, pais. Dentro de escola, são crentes dentro da igreja, toca, canta, adora, dança, faz um monte de coisa dentro da igreja, chega lá fora, é agente secreto de Jesus, ninguém sabe que é crente. E se falar, a pessoa fala: o quê? Será que sou eu que convivo com isso no meu trabalho? No teu trabalho tem isso, na tua escola tem isso. Então seja crente verdadeiro. Ele chega para ela e diz: olha, me dê água. E ela diz: darei água para você, e darei água para os seus camelos. Glória a Deus.
Porque quem vai à fonte não tem só para ele, Amém. tem de sobra. Glória a O Deus. problema das virgens é que elas tinham um pouquinho, e aí quando o noivo vem elas ficaram. Por quê? Porque elas não tinham com abundância. Cristão precisa ter abundância de unção, abundância de presença, abundância da glória do Senhor. Você vai subir no altar para consagrar um projeto de vida no domingo. Há um projeto financeiro, há um projeto espiritual, há um projeto emocional, há um projeto em todas as áreas da sua vida. Mas essa mensagem traz você a realidade de dizer: o que você está carregando no seu cântaro? É água ou é veneno? O que você está carregando na tua vida? O que você está carregando na tua mente? O que você tem liberado com a tua palavra? Porque sobe no altar, consagra um projeto de vida e chega lá, está duvidando da promessa, está duvidando do projeto, está duvidando da oração, não cumpre os projetos, os propósitos, aquilo que Deus determinou. Então preste atenção. Aquele homem olhou e disse assim: olha, essa moça é que Deus me revelou. Quando você subir no altar e você cumprir esses projetos, esses planos, tudo aquilo que você ouviu durante toda essa campanha, pode ter certeza, quando você subir e colocar o teu altar, colocar o teu projeto no altar, você vai dizer: eu tenho certeza que eles vão se cumprir, porque eu estou na fonte que é Jesus. Aquela moça, ela ganha um bracelete de ouro. Ela olha aquilo e diz: um bracelete porque eu tenho um pouco de água. E ela se alegra tanto, e ela fica tão surpresa, que ela sai correndo para casa. Só que ela viu um bracelete sendo tirado de dentro de uma bolsa. A bolsa tinha ouro, tinha prata, tinha joias. Mas em momento algum os olhos dela esteve na bolsa. Judas, a Bíblia diz que os olhos dele estavam na bolsa. Ele estava na mesa com o Filho de Deus, mas com o olhar na bolsa. Essa moça estava com alguém que representava o Espírito Santo. Lá na frente ela viria a ser mãe de Jacó, seria avó de 12, e ela seria aquela que da promessa viria Maria, mãe do Salvador, e que viria Jesus. Ela nunca imaginou a grandeza que seria na vida dela, porque os olhos dela não estavam na bolsa, mas os olhos dela estavam em servir. Ela vai para casa, e quando ela chega em casa ela diz: olha o que eu ganhei. O irmão dela olhou aquilo e disse: quem te deu? Ela conta a história, e quando ela conta a história, o irmão dela sai correndo e diz: vamos trazer esse cara para dentro de casa, porque os olhos do irmão dela estavam onde? Na bolsa. Mas os olhos dela estavam na grandeza de servir. Quando você entrar na igreja, tire os seus olhos de qualquer coisa e coloque os seus olhos no autor e consumador da nossa salvação. Coloque os seus olhos na fonte, porque o pastor não é a fonte, a igreja não é a fonte, mas Jesus, ele é a fonte. Ela entra dentro de casa, conta a história, o servo entra lá, e aí eles prepara o banho para ele, prepara a comida, prepara o lugar para dormir. Quantos dias ele andou? 30 dias. Mulheres que foram no congresso, vocês ficaram um dia no ônibus? 27 horas. Quantas horas? 27 horas dentro do ônibus, daqui em Santa Catarina. Qual era o maior desejo de vocês? Elas não comeram, não era comer. De outros era o quê? Tomar um banho. Outros eram dormir. Esse homem, Eliezer, andou 30 dias, 400 quilômetros. Parou diante da fonte, orou e orou. Viu a resposta da oração. Foi para a casa dela e lá tem uma mesa: frango assado com maionese, lombo assado. Meu Deus. Olhou para o outro lado, uma cama maravilhosa. E lá mais no fundinho, a cortina estava aberta, eu estou colocando isso, tinha uma banheira para ele tomar banho. Qualquer projeto poderia esperar, mas ele olhou e disse: não me assentarei para comer,
não vou tomar banho, não vou dormir, não farei nada, até que eu cumpra a minha missão. Fica de pé no teu lugar. Sim, Deus. A Bíblia diz que eles olham e diz assim: coma, depois você fala, tome banho, depois você fala, descanse um pouco. Bajularam ele o máximo que puderam, mas ele disse: não arredo o pé, não como, não bebo, não faço nada, enquanto eu não disser para o que eu vim aqui. Quem sabe qual é a sua missão, não arreda o pé daquilo que Deus te chamou. Amém. Quem tem propósito na vida, não arreda o pé daquilo que Deus te chamou. Então preste atenção. Aquele homem olhou e disse: eu vim da terra de teu irmão Abraão, e ele me fez jurar que eu conseguiria aqui uma esposa. E eu orei e pedi direção a Deus, e eu vim com camelo e comitiva, e tudo que ele me orientou eu cumpri direitinho. E eu estou aqui porque essa moça é resposta da minha oração. Quando você entrar em 2026, você vai me chamar e vai dizer: pastor, use o meu carro, porque é resposta da minha, do meu projeto de vida. Pastor, aqui está o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, eles vão se batizar, porque é resposta do meu projeto de vida. Pastor, olha, eu estou aqui para dizer que eu estou empregado, eu abri o meu próprio negócio, Deus fez isso, Deus me curou, estou com um laudo médico, porque é resposta do meu projeto de vida. Ele olhou e disse: essa moça é a resposta da minha oração. Aí eles olham para ela e dizem: moça, filha. Labão olhou e disse: filha. Os irmãos olharam e disseram: irmã, você quer ir com esse homem? Deixa eu te falar uma coisa: quem vai à fonte nunca volta de mãos vazias. Ele olha para aquela moça e ela nunca olhou para a bolsa, mas agora ele tira a bolsa e diz: você nunca olhou para essa bolsa, mas essa bolsa é tua. Ele olha para ela porque ela disse sim, e diz assim: eu sou menor do que você, porque eu agora sou seu empregado. Quando você chegar na tua casa, tudo é teu marido tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ela não foi por nada, ela não foi por causa disso, ela desejou ir, porque Deus moveu o seu coração. Ninguém sobe ao altar se Deus não mover coração. Não é o pastor que te traz, é Jesus que te traz. Sabe, se você não está orando, sinto muito o que eu vou te dizer. Você foi chamado, mas não foi escolhido. Isso é pesado. Porque quem é escolhido anda 400 quilômetros, para diante da fonte, anda no lombo de camelo, enfrenta deserto, insolação, mas nada para o seu projeto de estar diante do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa: não saia da fonte. Enquanto eu oro, vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, é um prazer estar com vocês também, toda a igreja. Nós vamos orar agora, cumprir o nosso voto. Talvez você não vai me ouvir orar, porque eu vou dobrar os meus joelhos e orar por cada nome, por cada pessoa. A igreja vai estar orando ou